Enquanto você estiver fazendo anúncio do jeito que você faz hoje, você vai continuar perdendo dinheiro fazendo anúncios. Por isso que o título desse vídeo é apelativo, por isso que eu tô falando para de fazer anúncio. Porque do jeito que tá hoje, do jeito que a maioria das pessoas faz anúncio hoje, elas só perdem dinheiro. E isso acontece, dentre outras coisas, porque os anúncios não funcionam mais como era antigamente. Simplesmente, os anúncios não funcionam mais como era antigamente. E como é que era antigamente? Antigamente, eu não tô falando de 10, 20 anos atrás, até porque nem existe Facebook Ads, Google Ads há 20, 30 anos. Antigamente, há 3, 4 anos atrás. Há 3, 4 anos atrás, os leads eram mais baratos, a conversão era maior e você tinha uma menor concorrência. Ou seja, tá? Por exemplo, você investia lá 10 mil reais, você conseguia captar, tá? 5 mil leads, porque o lead era barato, tá? O seu custo por lead ficava ali na casa de R$2. E aí desses 5 mil leads, você tinha aqui uma taxa de conversão de 1,5%, o que gerava para você em vendas, vamos pegar aqui, ó, 5 mil vezes 0,015, 75 vendas. Se o teu produto, tá? Produto de R$1.000, faturamento, aqui nesse caso seria de R$75 mil. Ou seja, antigamente era muito comum isso aqui acontecer. Investe 10 mil reais para faturar 75 mil. Só que hoje em dia o jogo mudou. O jogo mudou por quê? Porque o contrário disso aqui, o lead está mais caro, a conversão está mais baixa, aí percebam que tem um asterisco aqui, ó, conversão mais baixa na maioria dos casos. Eu vou te mostrar aqui nos próximos minutos como é que você faz para ter uma conversão mais alta. E mais do que isso, maior concorrência. O lead está mais caro e a conversão está mais baixa por ter uma concorrência maior. São coisas correlacionadas. Percebe que tem muito mais gente anunciando hoje do que há 2, 3 anos atrás. Ah, que merda. Aí você pode culpar o universo, o mundo, o mercado, o Facebook, o Zuckerberg. Você pode culpar o Trump, o Lula, o Bolsonaro. Você pode culpar o que for. Mas a verdade é que é a vida acontecendo. E vai ficar cada vez mais caro, porque vai ter cada vez mais concorrência. Como que a gente faz para aumentar a nossa conversão? Como que a gente faz para isso aqui, ó, tá? O que acontece hoje em dia se você fizer a mesma coisa, tá? O teu investimento de 10 mil reais não vai mais te gerar 5 mil leads. Ele vai te gerar aqui, ó, um lead a pelo menos R$4, tá? Então ele vai te gerar aqui, ó, 2.500 leads. Vai te gerar um lead a R$4. E aí a tua conversão, que ela era de 1,5%, ela vai virar aqui 0,8%, se você estiver fazendo as coisas direitinho, tá? Ou seja, aí de 2.500 leads vezes 0,008, você vai fazer 20 vendas. Dessas 20 vendas, se o teu produto ainda custa R$1.000, você vai faturar quanto? 20 mil. Ou seja, você está fazendo a mesma coisa e faturando de 75, você está faturando 20. E eu tenho vários dos meus clientes aqui de consultoria que vêm para mim com esse mesmo cenário. Gente que investia 100 e faturava 700 e agora investe 150 e fatura 250. E a pessoa está desesperada, não sabe o que fazer. Só que o que eu digo é, as coisas mudaram, o mundo mudou, os anúncios mudaram. As coisas não são mais como eram antigamente. E o que a gente precisa fazer agora é se adaptar. Dentre outras muitas coisas que precisam ser feitas, a principal delas é você aumentar a tua conversão. Porque pensa comigo aqui. Esse cenário aqui de lead mais caro não vai mudar. O lead mais caro ele vai continuar caro e ele vai ser cada vez mais caro. Daqui a 2, 3 anos, esse lead aqui de R$4 ele vai ser 6, vai ser 7, talvez 8, mas ele vai ser mais caro. Agora nesse mesmo cenário aqui, ó, pegar esse exemplo aqui e vamos colocar ele aqui embaixo, tá? Vamos fazer outro cenário aqui. Por exemplo, se eu pego aqui esse mesmo cenário e aí ao invés de 10 mil leads a R$2.500, custo por lead a R$4, ao invés de uma conversão de 0,8, eu tenho uma conversão de, por exemplo, 2,5%. O que vai acontecer? De 2.500, eu vou converter 2,5%, eu vou fazer 62 vendas. Eu vou faturar quanto no final? 62 mil. Aí a gente vai ganhar ainda fora o LTV, porque hoje em dia você precisa vender mais para as mesmas pessoas. Você precisa que as pessoas comprem mais de você. Então não é incomum
nos nossos clientes aqui, não é incomum, 10% de quem comprou o produto principal comprar um produto mais caro. Então aqui você vai vender para mais ou menos 6 pessoas que vão comprar outro produto de 5 a 10 mil reais. Vou colocar 5 mil reais, tá? 5 mil reais. E aí isso vai fazer você faturar, faturando mais quanto? 6 vezes 5, 30, mais 30 mil. Ou seja, no total, estamos falando de 92 mil de faturamento. Agora o jogo ficou melhor, porque agora, ao invés de sair de um cenário onde eu investia 10, faturava 75, e aí eu tô fazendo as mesmas coisas e tô faturando 20, eu saio desse cenário para num primeiro momento faturar 62 e com LTV eu vou faturar 92, ou seja, eu vou faturar mais. E não estou nem falando aqui ainda de você aumentar o ticket do teu produto, porque se você vende ainda por R$1.000, a mesma coisa que você vendia por R$1.000 há 3, 4 anos atrás, tem que aumentar. Não vai aumentar para 3, 4 mil, mas para 1.200, 1.300, 1.500. Ou você zera aqui, deixa assim mesmo, mas você ganha mais aqui ó, na ascensão, no LTV. Gente, quando você entende que para você conseguir ter os resultados melhores, você precisa aumentar a sua conversão, teu jogo muda. Então, comecei o vídeo aqui acelerado para você entender que tem que aumentar a conversão. Ponto. Agora, como é que faz isso? Como é que a gente aumenta a conversão? A gente aumenta a conversão analisando dados. É sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Antes de mais nada, aliás, estou com 8 minutos de gravação. Quem está aqui até agora é fiel, porque a maioria das pessoas já foi embora nas porradas que eu fui dando aqui nesses 8 minutos iniciais. Vai ter um pouco menos com a edição e tal, mas vai ter quase 8 minutos aí, que eu não errei tanto nesse vídeo aqui, tá? Então, como é que você faz isso? Antes de mais nada, na verdade, falar para você dar uma olhada no meu Instagram, tá? Segue eu no Instagram, me segue no Instagram, aqui ó, _ João F. Lima. Tá? Aqui eu comento um pouco sobre dados, comento um pouco sobre resultados, os resultados que a gente tem com os nossos clientes, que são pautados em análise de dados. Então, aqui você vai encontrar algumas coisas já sobre isso. Depois desse vídeo aqui, você me segue lá. Se você estiver vendo pelo computador, pela televisão, pega o seu celular agora e já vai lá me seguir, beleza? Inclusive, me manda um direct. Fala que você veio desse vídeo e se você tiver alguma dúvida, já tira também, tá bom? Agora vamos lá, como é que a gente resolve isso? Bom, esse aqui é um assunto muito amplo, tá, gente? Esse é um assunto muito amplo. Mas se você entender essas 3 coisas aqui, se você tiver isso aqui na ponta da língua, o teu jogo muda muito. O teu jogo já vai mudar muito, tá? Primeira coisa é a taxa de conversão por fonte de tráfego. O que é isso, tá? Imagina que você anuncia no Google e no Meta. Google e Instagram, tá? Você anuncia nos dois. E aí, deixa eu pegar esse mesmo exemplo aqui, para poder facilitar a minha vida, tá? Então deixa eu pegar esse mesmo exemplo aqui. Nós vamos jogar ele aqui no Google, nós vamos jogar ele no Instagram, tá bom? Vamos lá. No Google, vou botar assim para ficar melhor para visualizar. E agora vai ficar melhor. Pronto, garoto. Pronto, melhor assim. Então vamos lá, no Google você vai investir metade dessa verba. Só que o teu lead no Google, ele custa mais caro, ele custa R$5. E aí você vai ter aqui 1.000 leads. Só que lá no Google, a tua conversão ela é de 3,5%. E aí desses 1.000 leads aqui, você vai ter 1.000 vezes 0,35, você vai ter 35 vendas. Produto de R$1.000, faturou 35. E aí lá no Instagram, hipoteticamente falando, mas isso não é incomum, tá? É um caso fictício, mas baseado em fatos reais, porque isso aqui acontece o tempo todo. Nas consultorias eu identifico o tempo todo cenários parecidos com esse daqui, mas o tempo todo, tá? Todas as consultorias. Então vamos lá, você foi para o Instagram? No Instagram, vamos lá, investimento de 5.000, teu lead é mais barato. Então aqui você está captando leads a R$2,50, R$3. E aí você vai captar aqui 1.666 leads, ok? Vamos botar 3,50 para ficar mais bonitinho esse número? 3,50, 1.428 leads. Beleza? E aí, no Instagram, você já descobriu, né, que você tem que aumentar a conversão e tal, e aqui você já está convertendo aqui 1,2%. E aí, desses seus 1.428 leads a 1,2%, você está fazendo 17 vendas, ou seja, faturamento 17 mil. O que acontece? O que a maioria das pessoas faz? Pessoas que são orientadas a custo por lead. Aqui eu coloquei um meio a meio. Mas pessoas que são orientadas simplesmente a custo por lead não vão investir 5.000 aqui e 5.000 aqui. Pessoas orientadas a custo por lead, quando vê esse lead muito mais caro no Google, elas vão pegar esses 5.000 que tinham planejado inicialmente e elas vão fazer isso aqui, ó, vão investir 2.000. Com o lead a R$5, 2.000 dividido por 5 vai dar 400 leads. Conversão de 3,5% vai dar 14 vendas.
faturou 14 mil ao invés de 35. Por que fez isso? Porque não investiu os 5 mil que tinha que investir. Por que não investiu os 5 mil que tinha que investir? Porque olhou que o lead estava caro e simplesmente falou, não vou investir porque está muito caro, vou investir mais aqui embaixo. Só que quando você analisa detalhadamente quanto que você está vendendo no Google, quanto que você está vendendo no Instagram, ou melhor, quanto que você está convertendo no Google, quanto que você está convertendo no Instagram, não faz sentido nenhum você investir mais no Instagram e menos no Google. É o contrário. No final das contas, com perdão do meu francês aqui, foda-se o custo por lead. O que vale é quantas vendas você faz no final. E se o Google te traz uma taxa de conversão muito maior, você tem que investir mais no Google, porque é lá que o teu retorno é maior. Isso é matemática e não tem como ninguém discutir isso. O problema é que ninguém analisa isso do jeito certo. O problema é que ninguém analisa isso do jeito certo, tá? E aí a mesma coisa vale, aqui eu tô falando de Google e Instagram, a mesma coisa vale por público. Você vai fazer a mesma coisa para público quente e público frio. Você vai fazer a mesma coisa lá dentro do teu público frio, tá? Dentro do público frio, você vai fazer a mesma coisa para o teu lookalike, 1% de seguidores, e para o teu interesses óbvios, e para o teu interesses doidões. Aí você, não sei como é que você chama os seus públicos, tá? Isso aqui são nomes que eu dou aqui para os meus públicos frios. E você vai fazer a mesma coisa para a tua campanha aberta. E você vai entender que aqui no quente vai converter, hipoteticamente falando, tá? 3,2%, o frio vai converter 1,2%, e aí você vai ver lá que o lookalike está convertendo 0,7 e você gastou muito. E você vai ver que o aberto está convertendo 2,9 e você investiu pouco. Gente, isso aqui são números hipotéticos, tá? Não quer dizer que é isso aqui. Mas eu estou dizendo para você que isso aqui, apesar de serem números hipotéticos, é baseado em fatos reais. Acontece muito. Acontece muito nas análises que eu faço aqui de pessoas que estão investindo muita grana num público de lookalike que converte 0,7. E estão investindo pouca grana num público que converte 2,9. Se esse custo por lead aqui, por que as pessoas fazem isso, né? Porque se esse custo por lead aqui custa 2 e esse aqui custa 4, onde que é melhor investir? Olha só, vou estar aqui lado a lado. Esse aqui custa R$2, esse aqui custa 4. Onde é melhor investir? No de R$4, porque ele está custando o dobro do lead, mas ele converte 3 vezes mais. Então ele pode custar até 3 vezes mais. Se o meu lead aqui custa 2, aqui ele pode custar 5, 6, que está tranquilo. Tá valendo a pena. Só que as pessoas só olham para custo por lead. Só olham para custo por lead. E a mesma coisa você também vai fazer para criativo. Sabe aquele teu criativo que carrega a tua captação? Que traz um monte de lead? Será que ele vende? Será que ele vende? Você precisa olhar se ele está vendendo. Como é que você olha se ele está vendendo? Olhando a taxa de conversão dele. Olhando a taxa de conversão dele. Então, minha gente, eu só acredito fazer tráfego nos dias de hoje analisando taxa de conversão, não otimizar mais por custo por lead. Se você otimizar seus anúncios somente pelo custo do lead, você vai perder dinheiro. Em alguns casos específicos, você vai olhar para custo por lead, mas antes de qualquer coisa, você precisa olhar para qualificação, para conversão. Se não, você precisa parar de fazer anúncio, porque você vai estar rasgando dinheiro.